Olá, meus queridos ouvintes! Que incrível ver até onde nossas histórias estão chegando pelo mundo. E você aí, já me contou de onde está me escutando? Deixe seu comentário. Eu adoro descobrir de onde vêm todos esses corações que acompanham este canal. Agora respire fundo. Vamos iniciar a história de hoje. Hazel Collins segurava o carrinho do supermercado com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. As luzes fluorescentes daquele mercado de subúrbio pareciam agressivas demais, refletindo no piso brilhante e amplificando a musiquinha de Natal que tocava no alto-falante. Era para ela estar sentindo o clima festivo, mas o que corria em suas veias era um frio rastejante, quase paralisante. Com o celular colado ao ouvido, Hazel tentava avançar na fila abarrotada enquanto ouvia a voz da mãe. Alegre na superfície, mas com aquela manipulação sutil escondida entre as palavras. Ai, que querida! As fotos do casamento da sua prima Tiffany estão divinas. Ela está tão feliz. E com apenas 22 anos. Imagine só. Faz qualquer mãe pensar, não faz? O coração de Hazel disparou contra as costelas, uma reação automática ao velho e familiar peso invisível. Ela sabia exatamente onde aquela conversa iria parar. Aos 27, advogada corporativa de sucesso, o único compromisso duradouro que mantivera nos últimos 5 anos eram suas metas trimestrais. Mãe, eu fico feliz pela Tiffany, de verdade, disse Hazel tentando parecer tranquila. Virou o carrinho para desviar de uma torre de chamada natalina. Só estou comprando algumas coisas antes de dirigir para a fazenda. Tenho muito trabalho para terminar antes da pausa do feriado. Claro, querida. Só lembre que suas tias Carol e Susan vão estar lá. Elas já perguntaram se você vai levar alguém este ano. Eu disse que você estava ocupada salvando o mundo, mas elas se preocupam em te ver sozinha. As palavras bateram como pequenas pedras afiadas. A vergonha, a frustração, tudo veio como uma onda amarga. Não era só sua família. Era a expectativa inteira daquela cidadezinha. Construíra uma fortaleza de sucesso na cidade grande, mas todo Natal voltava para enfrentar o tribunal familiar, onde diplomas, bônus e promoções nada valiam diante da cadeira. Vazia ao seu lado na ceia. Tão perdida nas previsões do interrogatório iminente, nas perguntas inconvenientes, nos olhares piedosos, Hazel não percebeu o homem parado bem à sua frente, analisando uma prateleira de cafés gourmet. O carrinho bateu nas pernas dele com um estrondo. Latas e vidros despencaram. Molho de cranberry, azeitonas especiais, cebolinhas em conserva. Tudo ecoando pelo chão como um alarme metálico. Hazel prendeu a respiração. O telefone caiu da sua mão. A ligação se encerrou. Ela encarou o desastre enquanto sua compostura, tão cuidadosamente construída, se despedaçava por dentro. Desculpa, mil desculpas, sussurrou ela, correndo atrás de uma lata rolando. Uma mão grande, impecavelmente cuidada, apareceu para ajudá-la. Está tudo bem? Disse o homem. A voz dele era baixa, firme, surpreendentemente tranquila diante do caos. Hazel ergueu o rosto. Ele era alto, cabelos castanhos densos, olhos verde jade que brilhavam com uma diversão contida. Usava um casaco de cachemir sobre uma camisa branca impecável. Um perfume amadeirado, caro, misturado com o cheiro frio de inverno, pairava ao redor dele. Era bonito de um jeito cinematográfico, como se aquela sessão de compras fosse cena de um filme. Não está tudo bem, murmurou Hazel, apertando a lata de azeitonas como se fosse uma tábua de salvação. Não era para ter dito isso em voz alta, mas o estresse do telefonema e o choque do carrinho romperam suas defesas. Minha vida está assim agora. Uma bagunça. E eu prestes a encarar uma tropa de parentes bem-intencionados que acham que meu sucesso profissional é desculpa para esconder minha existência trágica e solitária. Ela parou, horrorizada com a própria confissão espontânea diante de um completo desconhecido. Sentiu a pele das bochechas pegar fogo. O homem apenas sorriu. Um sorriso lento e sincero, que se desenhou nos lábios e alcançou seus olhos verdes. Ele terminou de empilhar as últimas latas. Um pelotão de fuzilamento, é isso? Perguntou em tom brincalhão. Encostou-se à prateleira, cruzando os braços, a olhar atento e analítico, completamente fixo nela. E o que exatamente eles esperam que você leve para essa execução?
Um noivo, Hazel confessou, deixando a palavra escapar em um suspiro cansado. Ou pelo menos um namorado sério. Alguém que prove que eu não sacrifiquei completamente minha vida pessoal no altar do direito corporativo. Ela esperava que ele risse, ou talvez oferecesse um aceno compreensivo e fosse embora. Em vez disso, um brilho perigoso e eletrizante surgiu em seus olhos. Ele parecia avaliar sua situação com um interesse genuíno. Deu um passo à frente, diminuindo a distância entre os dois, até Hazel sentir o calor suave que emanava de seu corpo. O mundo fora daquela pequena bolha caótica de azeitonas derramadas e música de Natal pareceu desaparecer. Ele baixou a voz, transformando-a em um sussurro cúmplice, feito apenas para os ouvidos dela, fazendo o coração de Hazel acelerar por um motivo completamente diferente. "Tenho uma proposta para você, Doutora Collins", murmurou. "Minha vida anda terrivelmente entediante. Preciso de uma aventura. E você claramente precisa de um escudo." Ele fez uma pausa, deixando o peso das próximas palavras se instalar no ar. "Me leve com você. Eu serei seu namorado de Natal." Hazel o encarou, a mente em completo turbilhão. A ousadia, a loucura intoxicante da sugestão. Ela abriu a boca para rir, para descartar a ideia como absurda. Mas o olhar em seus olhos, sério, entediado e perigosamente decidido, a fez parar. Ele falava sério. Absolutamente sério. "Você é louco", conseguiu dizer, a voz pouco mais que um sussurro. Ele deu de ombros, a confiança tranquila, intacta. "Talvez. Mas pense na história. Pense no rosto da tia Carol." A imagem surgiu na mente de Hazel, o silêncio, atônito da tia Carol, o fim imediato dos olhares de pena. Era uma tentação poderosa. A ideia de uma semana livre de julgamentos. Uma semana em que ela poderia simplesmente fingir estar feliz e com a vida resolvida era quase irresistível. "O que me diz?" Ele insistiu, o sorriso se alargando. "Uma semana de atuação. Um milagre de Natal." Hazel sentiu uma mistura vertiginosa de pânico e impulso imprudente. Ela era advogada, lidava com fatos, lógica e controla. Mas aquele homem, aquele completo estranho, estava oferecendo uma saída temporária de sua própria vida, cuidadosamente controlada. "Tudo bem." Ela sussurrou, a palavra soando como um compromisso súbito e chocante. "Eu aceito." Uma luz triunfante e intensa brilhou em seus olhos. Ele estendeu a mão, não para um aperto formal, mas para tirar delicadamente a lata de azeitonas dos dedos trêmulos dela. "Excelente", disse. "O nome é Brandon." Uma onda de súbita e gelada precisão atingiu Hazel, seguida por um pânico inesperado que apertou seu peito. "Espera!" gaguejou, encarando o belo estranho que agora era seu namorado de mentira na semana mais importante do ano. "Brandon, o quê?" "Eu nem sei seu sobrenome." O escritório de Hazel era um santuário de lógica e ordem, um contraste absoluto com o caos do supermercado. Ela andava de um lado para o outro sobre o caro tapete persa, o contrato digitado firmemente nas mãos. Estava racionalizando a loucura. Aquilo era um acordo temporário e transacional e, como advogada, ela precisava definir os termos. O ar-condicionado parecia frio demais contra sua pele, mas era a única coisa que mantinha sob controle o impulso febril do dia anterior. Uma batida firme na porta de vidro anunciou a chegada dele. Brandon entrou e a temperatura da sala pareceu mudar instantaneamente. Ele estava impecavelmente vestido com um terno grafite, ajustado com precisão milimétrica, movendo-se com a elegância silenciosa e determinada de um predador que sabia que dominava o espaço. O leve aroma amadeirado de seu perfume, a âncora sensorial daquele acordo absurdo, precedeu sua presença. Ele percebeu o contrato nas mãos dela e um sorriso lento e divertido se espalhou por seu rosto. "Um contrato", observou, apoiando-se na borda da mesa de mogno dela. "Eu devia ter sabido. Você está tentando colocar uma cerca jurídica em volta de um ato perfeitamente espontâneo de desespero natalino." "Isso se chama diligência prévia, Brandon", retrucou Hazel, tentando soar profissional, embora a voz carregasse um leve tremor. "É um compromisso sério de tempo e de energia emocional.
Precisamos de cláusulas de confidencialidade, reembolso de despesas e, acima de tudo, limites bem definidos. Ele pegou o documento, os olhos verdes percorrendo o texto jurídico denso. Deu-a uma risada baixa, profunda, que ecoou no escritório silencioso. Você até incluiu uma penalidade para demonstrações públicas de afeto não autorizadas. Observou, erguendo o olhar para ela com um brilho provocador. Você realmente não gosta de diversão? Gosta, advogada Collins. Eu gosto de controle, corrigiu Hazel, sustentando o olhar dele. E gosto de conhecer as regras do jogo. Justo. Ele concedeu, largando o contrato de volta sobre a mesa. Sou um empreendedor de tecnologia. Vendi minha última empresa há 5 anos e desde então tenho tentado inventar novas maneiras de me entediar. Eu entendo a necessidade de estrutura, até mesmo na absurdidade. Ele fez uma pausa, a expressão ficando séria, analítica. No entanto, eu tenho 2 condições inegociáveis. Considere as minhas cláusulas de contraproposta. Hazel sentiu o coração acelerar. Estava preparada para exigências financeiras, mas a intensidade dele sugeria algo completamente diferente. A primeira, Brandon declarou, afastando-se da mesa e dando um passo em direção a ela, reduzindo o espaço carregado entre os dois. É nada de pesquisa prévia. Hazel franziu a testa. Não entendo. Pesquisa sobre o quê? Sobre mim. Ele esclareceu, a voz baixa. Nada de Google. Nada de espionagem no LinkedIn, nada de perguntar a contatos em comum sobre o Brandon do supermercado. Eu quero que essa encenação pareça real. Hazel, eu quero que a gente descubra a história falsa um do outro de forma espontânea. Se você souber tudo sobre mim, vai agir com base em fatos, não na energia do momento. Isso vai acabar com a diversão e com a performance. A reação interna de Hazel foi um pico agudo de pânico. Toda a vida dela era construída sobre pesquisa e preparação. Aquela cláusula era um ataque direto à sua necessidade de controle, forçando-a a confiar no instinto. Isso é imprudente. Ela sussurrou. Esse é exatamente o ponto, ele rebateu, os olhos mantendo os dela presos. Então ele apresentou a segunda cláusula, a que realmente selava o acordo e definia o risco envolvido. Voltou à mesa e bateu com o dedo indicador no contrato. E a segunda é a cláusula de prazo fixo. Anunciou, o tom subitamente desprovido de qualquer leveza. Este acordo é estritamente temporário. Começa quando chegarmos à fazenda da sua família e termina à meia-noite do dia de Natal. Sem exceções, sem prorrogações, sem arrependimentos. A definitividade da voz dele foi como um banho de água fria. Um lembrete brutal de que aquela conexão intoxicante, aquela imprudência compartilhada, era apenas um aluguel. Pensar na data de término, antes mesmo de começarem, provocou nela uma pontada estranha e inesperada de perda. Ele precisa que isso termine tanto quanto eu precisei que começasse. Ela percebeu. Ele está certo. Está-se protegendo. De acordo, disse Hazel, a voz firme, escondendo o turbilhão que sentia por dentro. Ela assinou a parte inferior da sua cópia do contrato. Brandon a observou. Um lampejo de algo indecifrável passando pelo rosto. Talvez respeito, talvez decepção. Ela assinou a própria cópia com um floreio. Agora que as formalidades legais estão resolvidas, disse Brandon, pegando o casaco. Ele olhou para ela, o olhar descendo por um instante até seus lábios. Um breve reconhecimento silencioso da tensão que pulsava entre eles. Temos um último detalhe crucial para resolver antes de pegarmos a estrada, querida, murmurou, o termo de carinho soando perigosamente natural. Ele pegou a bolsa de viagem dela que aguardava perto da porta. Parou e se virou para encará-la, o espaço entre os dois agora vibrando de expectativa. Diga-me, advogada Collins. Qual é a história absolutamente encantadora, completamente convincente e inteiramente fictícia de como nós nos conhecemos? O SUV preto de luxo, um veículo que gritava elite urbana, parecia totalmente fora de lugar estacionado na entrada de cascalho enlameado da fazenda da família Collins. O ar, frio e cortante, cheirava a pinheiros, fumaça de lenha e ao aroma rico e terroso do campo, um contraste marcante com o aço polido e a colônia amadeirada do homem ao lado dela. Hazel sentiu o nó familiar de ansiedade se apertar no estômago.
Trocara o tailleur de poder por um suéter grosso e prático, mas a da armadura da cidade ainda parecia necessária. Pronta para o pelotão de fuzilamento? Perguntou Brandon, a voz baixa, enquanto a mão repousava de leve na curva das costas dela ao se aproximarem da varanda. O toque era profissional, um gesto ensaiado de intimidade, um lembrete silencioso da encenação. Ainda assim, provocou nela um choque inesperado de calor. Só lembra da história, murmurou Hazel, ajustando o colarinho do casaco dele. Nos conhecemos na abertura de uma galeria. Eu admirava o Duarte. Você estava me admirando. Um clássico, respondeu Brandon com um brilho travesso nos olhos verdes. Vou tentar tornar minha admiração convincente. A porta da frente se abriu antes mesmo que pudessem bater. A mãe de Hazel, calorosa e acolhedora, envolveu a filha em um abraço que cheirava a canela e lar. Meu bebê chegou! E você trouxe alguém. Finalmente trouxe alguém. A empolgação da mãe era quase avassaladora. Então veio o interrogatório. As duas tias de Hazel, Carol e Susan, matriarcas imponentes em suéteres festivos idênticos, avançaram sobre Brandon. Brandon, querido! Começou a tia Carol, a voz carregada de ceticismo. Que prazer finalmente conhecer o homem que conseguiu arrancar nossa Hazel ocupadíssima da sua importante carreira no direito. E o que exatamente você faz? Completou. Brandon, o magnata bilionário da tecnologia, não piscou. Ele as desarmou com um sorriso capaz de derreter geleiras. Trabalho com tecnologia, senhora. Basicamente administro investimentos e busco novas oportunidades. É terrivelmente entediante, mas me dá flexibilidade para correr atrás de mulheres bonitas e brilhantes que trabalham demais. As tias trocaram um olhar. O charme estava funcionando. Ele não revelara sua fortuna, apenas sua disponibilidade. E há quanto tempo vocês estão juntos? Pressionou a tia Susan, estreitando os olhos. Tempo suficiente para saber, respondeu Brandon com suavidade. Eu não quero deixá-la ir. Ele puxou Hazel para mais perto e depositou um beijo leve em sua têmpora. O gesto era pura atuação. Ainda assim, Hazel sentiu algo estranho e genuíno se agitar em seu peito. Quando a tia parecia prestes a recuar, vencida pelo encanto, o verdadeiro caos começou. Um grito de guerra agudo e estridente ecoou pela lateral da casa. Duas figuras pequenas e idênticas, movendo-se com a velocidade e a coordenação de agentes treinados, surgiram de repente na esquina. Eram Connor e Nolan, os sobrinhos gêmeos de Hazel, de 9 anos, filhos de sua irmã mais velha, Nancy. Um turbilhão de energia, vestiam jaquetas camufladas iguais e exibiam sorrisos travessos. Tia Hazel! Gritaram em uníssono. Quem é o novo alvo? Antes que Hazel pudesse apresentar Brandon, os gêmeos colocaram o plano em ação. Eles estavam esperando por aquilo. Haviam preparado uma bola de neve, não macia e fofa, mas densa, dura como pedra, feita de gelo compactado, perfeitamente camuflada. Nolan lançou o projétil gelado. O arremesso foi preciso, não mirou o rosto de Brandon, mas o topo de seu cabelo castanho impecavelmente arrumado e caro. O impacto produziu um som seco e alto. Hazel levou a mão à boca, horrorizada. A mãe gritou. As tias observaram, escandalizadas. Brandon ficou imóvel, uma única gota de gelo derretido escorrendo pela têmpora. Hazel aguardou a explosão inevitável, a irritação, a exigência de ir embora. O fim do acordo antes mesmo de começar. Afinal, aquele era um homem que prezava ordem e controle. Em vez disso, Brandon se virou lentamente para encarar os gêmeos. Limpou o gelo do cabelo e um sorriso largo e verdadeiro se abriu em seu rosto. Ele se agachou, ficando na altura deles. A transformação de CEO sofisticado para cúmplice brincalhão foi instantânea. Bom trabalho, agentes, disse, a voz grave e aprovada. Um acerto sólido, mas um profissional sempre verifica o perímetro. Apontou para o telhado da varanda. Se tivessem me atingido dali, teriam mais cobertura e um ângulo de ataque mais surpreendente. Connor e Nolan o encararam de boca aberta, o triunfo inicial dando lugar a uma admiração atônita. Hazel observava a cena, completamente desnorteada. O enho homem, entediado com a própria vida, agora parecia vibrar com a travessura de crianças de 9 anos. Agora! Continuou Brandon, os olhos brilhando com uma luz perigosa e empolgante. Onde fica o arsenal?
Acho que está na hora do contra-ataque. Ele se levantou e passou-lhe um braço pelos ombros de Hazel. O toque já não parecia um escudo, mas uma âncora no meio daquele caos repentino e deliciosamente inesperado. Vamos, querida, disse, a voz carregada de diversão genuína. Parece que acabamos de chegar à linha de frente. Hazel, observando o bilionário da tecnologia ser recrutado pelos sobrinhos travessos, sentiu uma risada nervosa e surpresa escapar. O homem que descrevera a própria vida como terrivelmente monótona estava se divertindo como nunca. E o advogado que vivia em busca de controle estava, de repente e de forma assustadora, aproveitando cada segundo. O caos da chegada foi aos poucos se dissolvendo, substituído pelo som quente e vibrante de uma família grande se acomodando para as festas. A irmã de Hazel, Nancy, conduziu os dois até o quarto de infância de Hazel. Um espaço que, para o desespero dela, tinha apenas uma cama de casal. Desculpa, gente, disse Nancy animada, completamente alheia ao pico imediato de tensão. A fazenda está lotada. Vocês dois pombinhos não vão se importar em dividir, né? De forma alguma. Respondeu Brandon de imediato, a voz suave como seda, enquanto sua mão pousava no ombro de Hazel em um aperto profissional e tranquilizador. Mas, assim que a porta se fechou, a encenação terminou e a realidade caiu sobre os dois com força. O quarto era pequeno, decorado com pôsteres desbotados de bandas de rock adolescentes e impregnado pelo cheiro de madeira antiga e lavanda. A cama, embora confortável, parecia agora absurdamente pequena. Hazel caminhou até a janela e puxou a cortina um pouco. Mas, certo, regras veja, declarou com a voz firme e objetiva. Travesseiros no meio, ninguém cruza a linha. E você dorme do lado mais perto da porta. Eu fico com a janela. O combinado, disse Brandon, já tirando o paletó do terno. Ele se movia com uma elegância económica que fazia o quarto parecer ainda menor. Dobrou o paletó com extremo cuidado e o colocou na única cadeira. A tensão era palpável, espessa, quase sufocante, feita de tudo o que não era dito. Eram duas pessoas acostumadas ao controle, forçadas a uma proximidade perigosa. Deitaram-se na cama, os travesseiros formando uma barreira frágil e claramente insuficiente. Hazel permaneceu rígida de lado, encarando a parede, plenamente consciente do calor que emanava do homem a poucos centímetros dela. Podia ouvir o ritmo lento e constante da respiração dele. Você está tensa, Doutora Collins, murmurou Brandon na escuridão. Não estou acostumada a dividir a cama com um completo estranho. Ela sussurrou de volta. Mas eu já não sou um completo mampeiro estranho. Ele corrigiu em tom baixo. Homem que levou uma bola de neve congelada por você, e você é a mulher que me confessou sua maior insegurança profissional no meio de um mercado. Hazel suspirou, o som escapando como um vazamento lento. É só que eu estou cansada da atuação, da que faço todos os dias na cidade, e agora dessa aqui também. E o que você interpreta na cidade? Ele perguntou. A mulher bem-sucedida, confessou ela, protegida pela escuridão. satisfeita com a carreira. Aqui não é satisfação precisa de mais nada. Mas às vezes, quando olho para o caos daqui, para essa bagunça genuína, sinto que perdi o ponto principal de tudo. Brandon ficou em silêncio por um longo momento. Hazel sentiu quando ele se mexeu levemente, virando-se em direção a ela. Eu conheço essa sensação, disse por fim a voz mais grave. A atuação é a do homem invulnerável, aquele que construiu um império do nada, que não precisa de pessoas, que só confia na lógica. Criei minha fortuna para comprar segurança, mas tudo o que comprei foi uma forma muito luxuosa de tédio. Ele fez uma pausa. Eu tinha um hobby. Construía coisas com as próprias mãos. Não código, mas madeira de verdade. Parei quando percebi que não conseguia controlar os veios, os nós. Era bagunçado demais. Hazel sentiu uma onda inesperada de empatia. Ela conhecia bem aquele medo do incontrolável. Eu costumava desenhar, admitiu quase inaudível. Retratos.
Mas parei quando as linhas não ficavam perfeitas. Eles permaneceram na escuridão. Duas pessoas definidas pela necessidade de controle, trocando segredos que não tinham nada a ver com o relacionamento de fachada e tudo a ver com medos reais. O ar entre eles agora estava carregado por uma vulnerabilidade compartilhada, intensa e perigosa. As pálpebras de Hazel começaram a pesar. A tensão em seus ombros foi diminuindo. Ela se sentia segura. Não por causa dos travesseiros, mas por causa da honestidade. Ao se aproximar do sono, ela se mexeu um pouco e sua mão acabou cruzando a barreira de travesseiros, repousando levemente sobre o peito firme de Brandon. Ele não se afastou. Não se mexeu, apenas sussurrou. A voz quente e próxima ao ouvido dela. Um som que era ao mesmo tempo conforto e aviso. Boa noite, Doutora Collins. Hazel, meio adormecida, não retirou a mão. Ela sentia sob a palma da mão o batimento lento e constante do coração dele, um ritmo estranhamente tranquilizador. E soube, com uma certeza assustadora, que as regras do PURG, contrato entre eles, já começavam a se confundir. Hazel acordou não com os sons suaves de uma manhã no campo, mas com o cheiro acre de algo queimando e os gritos agudos e eufóricos dos gêmeos. Seus olhos se abriram de imediato. O lugar onde Brandon estivera estava vazio, mas o aroma familiar e amadeirado de sua colônia ainda pairava no travesseiro ao lado dela. Hazel saiu da cama às pressas vestindo um robe, enquanto sua mente disparava para cenários de desastre. Incêndio. Sabotagem. Ela irrompeu na cozinha tomada por um pânico profissional. O que viu a fez parar, imóvel. A cozinha, normalmente território da ordem impecável de sua mãe, parecia um campo de batalha culinário. Farinha cobria todas as superfícies como uma camada recente de neve. Sua mãe ria, um som que Hazel não ouvia com tanta liberdade havia anos, tentando limpar uma mancha de chocolate do avental. E no centro de toda aquela confusão estava Brandon. Ele usava um avental emprestado, grande demais. O cabelo polvilhado de branco, o rosto manchado de farinha, parecendo muito menos um bilionário e muito mais um padeiro feliz, desajeitado. Brandon estava envolvido numa batalha feroz e divertida com Connor e Nolan, armados com colheres e tigelas de massa de biscoito. A chave é a distração, senhores! Brandon gritou, fingindo avançar sobre Nolan, apenas para usar o momento e acertar uma colherada de massa bem no nariz de Connor. Você não pode deixar isso acontecer, mãe! Hazel exclamou, a voz tensa de incredulidade. Isso é um desastre, olha essa bagunça! Brandon se virou, o rosto coberto de farinha se abrindo num sorriso largo e provocador. Ele olhou para Hazel, a advogada controlada e sempre tensa, depois para o caos ao redor, com os olhos brilhando de travessura. Ela tem razão, Sra. Collins, disse a mãe de Hazel. Sua filha está claramente sofrendo de um caso grave de adultete. Ela precisa de uma intervenção imediata e agressiva. Antes que Hazel pudesse protestar, Nolan, seguindo o exemplo de Brandon, pegou um punhado de farinha do balcão e lançou no ar. Hazel se abaixou por instinto, mas a nuvem branca a envolveu por completo. Ela tossiu, limpando o pó dos olhos. O choque inicial rapidamente se transformou em um impulso furioso e totalmente desconhecido. O autocontrole dela se quebrou. Ah, é guerra que vocês querem? Rosnou, agarrando a Lirat e a arma mais próxima, um saco de açúcar de confeiteiro, e rasgando-o. O que se seguiu foram alguns minutos gloriosos e totalmente libertadores de pura diversão infantil. Hazel, a advogada meticulosa, corria atrás dos gêmeos ao redor da mesa, bombardeando-os com açúcar. Brandon, gargalhando, entrou na batalha usando uma espátula como escudo. Quando o último grão de açúcar foi lançado, todos desabaram no chão coberto de farinha, ofegantes, pegajosos, rindo até doer o lado do corpo. Foi naquele instante, deitada entre os escombros da cozinha, que Hazel viu Brandon relaxar de verdade pela primeira vez. A tensão que normalmente mantinha seus ombros rígidos havia desaparecido. Ele parecia genuinamente feliz, de um jeito simples e sem complicações. A porta se abriu e as duas tias, Carol e Susan, entraram, parando em choque diante da cena branca de completa devastação. Hazel se preparou para a inevitável lição sobre boas maneiras e limpeza. A tia Carol examinou tudo, a farinha, as risadas, o bilionário coberto de massa de biscoito. E então, para total surpresa de Hazel, ela sorriu. Bem, Brandon,
disse a tia Carol com a voz calorosa. Parece que você foi o primeiro homem que conseguiu tirar a rigidez da nossa Hazel e trazer a diversão de volta. A tia Susan concordou com a cabeça. Ele faz bem para ela, não faz, querida? Ele está tão à vontade. Hazel observou as tias se afastarem, com qualquer desaprovação, completamente desarmada. Ela percebeu que Brandon, o estranho que havia contratado para resolver seus problemas sociais, estava tendo sucesso não pelo charme, mas pela capacidade genuína de abraçar o caos que ela sempre evitou. Brandon se levantou, estendendo a mão para Hazel. Ao ajudá-la a ficar de volta de pé, ele afastou delicadamente um pouco de farinha de sua bochecha. O toque foi rápido, íntimo e totalmente desnecessário para qualquer atuação. Os olhos deles se encontraram. O olhar de Brandon já não tinha traços de diversão nem de análise distante. Era um brilho quente, profundo, quase reverente. Ele não enxergava a advogada de sucesso diante dele. Ele via a mulher que acabara de travar uma guerra de flores, entregue ao caos. Isso, murmurou Brandon, a voz levemente áspera, foi surpreendentemente libertador. O coração de Hazel batia descompassado, muito além do ritmo provocado pelas ligações da mãe. Não era medo da bagunça ao redor, mas da revelação que despontava silenciosa dentro dela. Começava a admirar o homem que trazia a desordem. Hazel despertou sobressaltada. O cheiro persistente de fumaça de lenha da lareira misturava-se ao perfume amadeirado familiar de Brandon. Ela permaneceu imóvel, ouvindo a casa rangendo levemente, como se respirasse. Sentiu um desconforto ao lado, não físico, mas visceral, profundo. Virou-se com cuidado para observá-lo. Brandon estava rígido, deitado de costas, a testa franzida. Suava apesar do frio da madrugada. Não estava acordado, mas parecia preso em um pesadelo silencioso e torturante. Ele murmurou algo baixo e quase ininteligível, impregnado de sofrimento puro. Hazel aproximou-se, tentando decifrar as palavras. Perder tudo. O incêndio. Seus instintos profissionais despertaram. Estendeu a mão, hesitante, pairando sobre o braço dele, temendo interferir de forma brusca. Escolheu falar com suavidade. Brandon, acorde. Você está seguro. Ele abriu os olhos de repente. Estavam arregalados, desfocados, tomados por um medo primitivo, cru, que o fazia parecer mais jovem, desprotegido. Piscou várias vezes, respirando com dificuldade, até os olhos verdes finalmente encontrarem os dela. A máscara do empresário entediado e impecável desaparecera. O que restava era um homem exposto. Hazel! Ele sussurrou, sentando-se abruptamente. Passou a mão pelos cabelos desgrenhados como se tentasse recuperar o controle. Você estava tendo um pesadelo, disse ela, mantendo a voz firme. Algo sobre um incêndio. Brandon deslizou as pernas para fora da cama, afastando-se imediatamente. Caminhou até a janela e encarou a paisagem escura e silenciosa lá fora, o corpo tenso, defensivo. Não é nada, respondeu seco, frio, com o tom clínico de sempre. Só memórias antigas. Mas Hazel não iria recuar. Vira a profundidade daquela dor. Levantou-se e se aproximou devagar, respeitando a barreira física que ele impusera, mas negando-se a permitir que se fechasse emocionalmente. Aquele tédio que você mencionou, começou ela, voz baixa. Não é só tédio, é uma defesa, um escudo contra sentir. Brandon virou o rosto para ela, o maxilar rígido. Sabia que não poderia mentir depois de ter sido visto em tal fragilidade. Minha família era rica, confessou a voz baixa, sem vida, como se recitasse um laudo. Quando eu tinha 16 anos, perdemos tudo, não só o dinheiro, meus pais, nossa casa, em um incêndio. Rápido, total. Ele parou e o silêncio ficou pesado, denso. Construí a empresa, a fortuna, a vida, para comprar segurança. Para jamais ser pobre, jamais depender de alguém. Para nunca mais ficar vulnerável à perda. Respirou fundo. Obcequei-me por controle. Tudo milimetricamente organizado. Previsível. E sim entediante. Ela encarou, o olhar intenso. A única coisa que não consigo controlar é o fogo. A perda. E agora isto... Fez um gesto vago entre os dois. A atração. A bagunça. Os sentimentos que você desperta.
Hazel ficou sem palavras diante da profundidade daquela confissão. O homem, aparentemente invencível, revelara a ferida devastadora que o moldara. Ele construíra um império não por ganância, mas por medo. Medo absoluto de perder tudo outra vez. Ela, a advogada acostumada a controlar cada variável, agiu por puro instinto. Aproximou-se e envolveu a cintura dele com os braços, repousando a cabeça em seu peito. Não era gesto de paixão ou sedução. Era algo muito mais raro, uma permissão silenciosa para sentir. Foi um gesto puro, instintivo, um conforto sem pensar. Brandon congelou. Ele estava acostumado a ser o forte, o provedor, o homem que oferecia apoio. Não estava acostumado a recebê-lo. Lentamente, com cautela, seus braços a envolveram, apertando-a contra o peito. Hazel sentiu o ritmo frenético do coração dele desacelerar junto ao seu ouvido. Ele enterrou o rosto em seus cabelos, inspirando o aroma suave e familiar de lavanda e camomila que parecia definir quem ela era. Depois de um longo momento, eles se afastaram, mas continuaram próximos. A dor compartilhada e o conforto trocado haviam criado uma ligação mais profunda do que qualquer contrato. Ele ergueu a mão, os dedos desenhando com delicadeza a curva do rosto dela. O olhar em seus olhos misturava gratidão e um desejo cru, perigoso. Eu não deveria ter-te contado isso, sussurrou, a voz carregada de emoção. Você está-me fazendo sentir coisas que eu jurei que nunca mais sentiria. Hazel, com o próprio coração batendo em um ritmo caótico, não respondeu com palavras. Apenas se inclinou, fechando o último centímetro entre eles, desafiando as regras do contrato e as regras da vida dele. O ar vibrou com a possibilidade aterradora e bela do que estava prestes a acontecer. No dia seguinte, o clima na casa de campo estava denso, carregado pelas consequências não ditas da intimidade da noite anterior. Hazel e Brandon mantinham uma distância cuidadosa, interagindo com educação excessiva e funcional. Ambos tentavam desesperadamente reconstruir os muros que a confissão de Brandon e o abraço de Hazel haviam derrubado. A família, porém, permanecia alheia ao turbilhão interno. O dia foi dedicado à tradição caótica e calorosa de decorar a enorme árvore de Natal. Hazel, vestindo um jeans simples e um suéter confortável e gasto, estava relaxada de um jeito que jamais se permitia na cidade. Ria de verdade, orientando os gêmeos sobre onde pendurar os enfeites mais delicados. Brandon a observava da porta da sala. Via o calor fácil em seus olhos, a maneira natural como ela se movia, algo que desaparecia quando vestia a armadura de advogada. Percebeu que estava se apaixonando por aquela versão de Hazel. A que abraçava a imperfeição da vida, a que criava retratos na mente, a que oferecia conforto sem julgamento. O ápice da decoração chegou com a colocação da estrela. Enquanto Nancy ajudava os gêmeos a subir na escada para posicionar o último ornamento, a tia Carol, mestra da manipulação, aproveitou a oportunidade. "Oh, olhem só, pessoal!" anunciou, a voz ecoando pelo ambiente festivo. "Visco!" Ela ergueu um ramo verde com pequenas frutas, posicionando-se estrategicamente entre Hazel e Brandon. "É tradição, não, queridos?" cantou, empurrando Hazel de leve na direção de Brandon. "Um pouco de espírito natalino." A mente de Hazel disparou. "É só uma atuação." "Mantenha leve. Mantenha profissional." Brandon deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Ele não parecia divertido, parecia intenso. O espaço entre eles, normalmente carregado de tensão silenciosa, agora era um fio desencapado sob o olhar atento de toda a família. Ele colocou as mãos na cintura dela, puxando-a para perto. O toque foi firme, possessivo, claramente para o benefício da plateia. "Não se preocupe", murmurou, o hálito quente junto ao ouvido dela. "Só um selinho rápido para eles." Mas quando seus lábios tocaram os dela, não houve nada de rápido ou profissional. O beijo começou como uma encenação, um toque leve e teatral. No instante em que se encontraram, porém, meses de tensão reprimida, a vulnerabilidade compartilhada da noite anterior e a proximidade perigosa explodiram em uma única onda, avassaladora. Era um beijo que exigia resposta. Profundo, envolvente, absolutamente real. As mãos de Hazel foram instintivamente ao peito dele, agarrando o tecido macio do suéter. Ela sentiu o gosto de lenha queimada,
um toque de menta e o sabor inebriante dele. Os sons da família, a música, o caos, tudo se dissolveu em um ruído distante. Restaram apenas o calor, a pressão e a percepção aterradora e arrebatadora de que aquilo não era atuação. Quando Brandon finalmente se afastou, os dois estavam sem fôlego. O ar ficou pesado, silencioso. A família observava, mas nenhum deles percebeu. Hazel olhou nos olhos dele e o brilho brincalhão havia desaparecido. No lugar disso, havia uma expressão crua, sem defesas, de choque e de algo muito mais assustador. Afeto genuíno. Ele também tinha sentido. O beijo fora uma confissão. A realização aterradora atingiu Hazel como um golpe físico. Ela havia contratado um namorado falso para escapar da pressão da família, mas ao fazer isso criara um problema real e esmagador para si mesma. Ela havia-se apaixonado pelo homem que era contratualmente obrigada a deixar ir. Brandon, igualmente atônito, soltou lentamente a cintura dela. Olhou para as próprias mãos e depois voltou o olhar para Hazel, os olhos arregalados por uma mistura de desejo e autorreprovação. A encenação havia acabado. O contrato stock estava quebrado e o feriado ainda estava longe do fim. O que se seguiu ao beijo sob o visco foi um silêncio sufocante que se espalhou pela casa da fazenda como uma neblina espessa. Hazel e Brandon evitavam contato visual, comunicando-se apenas por meio de trocas tensas e excessivamente educadas. O afeto genuíno que haviam compartilhado agora era um segredo perigoso, instável. A família, porém, interpretou a tensão como a timidez natural de um casal profundamente apaixonado e recém-assumido. O dia avançou, culminando na tradição de abrir os presentes da família. Os da Hazel eram práticos e atenciosos, uma batedeira nova para a mãe, um livro para o pai e um conjunto de fones de ouvido de alta tecnologia para os gêmeos, que rasgaram as embalagens imediatamente. Então chegou a vez de Brandon. Ele entregou a Hazel uma caixa pequena elegantemente embrulhada. "Eu sei que o contrato estipula nada de presentes extravagantes", murmurou com a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse, "mas isso, tecnicamente, é uma ferramenta." Hazel abriu a caixa. Dentro havia um caderno de esboços encadernado em couro da mais alta qualidade, acompanhado de um conjunto de lápis de carvão de nível profissional. Era um presente que dizia tudo. Ele se lembrara da conversa silenciosa no escuro, da confissão dela sobre a paixão abandonada pelo desenho. Os olhos de Hazel se encheram de lágrimas. Aquele presente era mais significativo do que qualquer colar de diamantes poderia ser. Era a prova de que ele enxergara além da advogada e se conectara com a garota que ela fora um dia. A garota que enterrara sob anos de ambição. Ela ergueu o olhar para ele, o coração transbordando de uma gratidão perigosamente próxima do amor. Ela sabia que precisava dizer algo, qualquer coisa, para restabelecer a distância necessária. Tomou o braço dele e o conduziu rapidamente até o corredor vazio, longe dos olhares curiosos da família. "Brandon", começou, a voz tremendo levemente. "Isso é demais. Obrigada, de verdade. Mas precisamos falar sobre o beijo. E sobre isso." Ela fez um gesto vago entre os dois. Ele a encarou, a expressão fechada. Foi um erro. Um lapso momentâneo de julgamento por causa do clima do feriado. "Não", Hazel insistiu, balançando a cabeça. "Foi real, e esse é o problema. Eu não posso me dar ao luxo do real, Brandon. Trabalhei duro demais para construir minha vida. Não posso me distrair, não posso. Não posso misturar as coisas." Ela confessou seu medo mais profundo, aquele que tentara sufocar com horas faturáveis. "Se eu me permitir sentir isso, posso perder o controle. Posso decidir que isso, o caos, a fazenda, o desenho, são mais importantes do que a carreira que construí. E eu não posso correr esse risco. Precisamos ter cuidado para não misturar demais as coisas." Brandon ouviu em silêncio, os olhos verdes escurecendo com compreensão, mas também com uma decepção profunda. Ele percebeu que o medo dela de perder tudo era tão paralisante quanto o dele próprio. Ela estava escolhendo a segurança da fortaleza em vez do perigo da vulnerabilidade. Ele deu um passo para trás, a distância física refletindo o muro emocional que ela acabara de erguer. Quando finalmente falou, a voz era fria e profissional, a máscara do homem invulnerável firmemente de volta ao lugar. "Claro", disse ele, a palavra cortando o ar festivo.
O contrato é claro, a cláusula de prazo fixo é absoluta. Eu estava-me deixando levar pela performance. Minhas desculpas pelo lapso. Ele a olhou, o olhar carregando uma acusação silenciosa e dilacerante. Considero os termos reafirmados, advogada Collins. Eu estava me divertindo demais. Vou garantir que isso não aconteça novamente. Ele se virou e caminhou de volta para a sala de estar, deixando Hazel sozinha no corredor, segurando o caderno de esboços. O presente, feito para ser um símbolo de conexão, agora pesava como um lembrete doloroso da coisa bela e impossível que ela acabara de afastar. A cláusula de prazo fixo foi reafirmada, mas agora era imposta pela dor, não por um acordo mútuo. A tensão entre Hazel e Brandon se tornara algo cortante, visível a olho nu. Eles só falavam quando estritamente necessário, com frases curtas e formais, um contraste brutal com as conversas leves e naturais que compartilhavam poucos dias antes. O restante da família percebeu a mudança, interpretando tudo como a inevitável primeira briga de um relacionamento sério. A pressão emocional, somada ao ar gelado da fazenda, cobrou seu preço. Hazel acordou na manhã seguinte com a garganta em carne viva e uma dor de cabeça surda, pulsando lentamente. Tentou minimizar a situação, tomou alguns analgésicos e se esforçou para se juntar ao café da manhã da família. Brandon, porém, percebeu imediatamente. Seu olhar clínico, treinado por anos analisando dados e avaliando riscos, focou nas bochechas avermelhadas dela e no leve tremor de suas mãos. "Você está com febre", afirmou, a voz sem emoção, mas carregada da autoridade de um diagnóstico. "Estou bem", insistiu ela, fraca, tentando tomar um gole de café. Num gesto que surpreendeu a todos, Brandon tomou a xícara de sua mão. "Você não está bem. Está exausta e sobrecarregada. Precisa descansar e se hidratar." Ele assumiu o controle com a mesma eficiência que usaria numa negociação de milhões. Conduziu Hazel de volta ao quarto, ignorando seus protestos, e buscou um termômetro. 38,6. Anunciou sério. "Gripe. Para a cama, já volto." E pelo resto do dia, o magnata da tecnologia se transformou em um enfermeiro relutante e extremamente eficiente. Era direto, quase ríspido, com uma postura totalmente clínica, mas suas ações eram inquestionáveis. Levou chás quentes de ervas, controlou com precisão os horários dos remédios e garantiu que ela estivesse confortável. Cancelou os planos de ir à cidade e ficou por perto, trabalhando no laptop na poltrona do canto. Não ofereceu consolo nem palavras gentis. Ofereceu competência e cuidado. Mais tarde, naquela noite, quando a casa finalmente silenciou, Hazel se sentiu um pouco melhor. A febre havia cedido, deixando-a fraca, porém lúcida. Ela encontrou Brandon na varanda dos fundos, envolto em um cobertor grosso, observando a neve cair lentamente. O frio parecia-lhe meio agradar, oferecendo a distância que ele tanto buscava. Hazel se aproximou devagar, carregando 2 canecas fumegantes de chocolate quente. "O médico está fora de serviço?" disse em voz baixa, entregando-lhe uma delas. Ele aceitou. Os dedos dele roçaram nos dela, provocando aquele choque indesejado e familiar. "Eu só estava cumprindo os termos do contrato?" respondeu a voz neutra. "Não posso deixar minha namorada de mentira desmaiar antes do prazo acabar. Isso refletiria mal na minha capacidade de gerenciar recursos." "Obrigada, Brandon", disse ela, ignorando a frieza. "Você foi muito gentil." Um silêncio pesado se instalou entre os dois, quebrado apenas pelo som suave da neve caindo. Hazel sabia que ele evitava o quarto, evitava a proximidade perigosa. "Sabe", começou ela, olhando para a paisagem branca. "Minha mãe me disse algo hoje mais cedo. Disse que ficou aliviada em me ver com você, que estava preocupada com o quanto eu trabalho, mas que esta semana me viu viva, feliz." Brandon permaneceu em silêncio, o olhar perdido à distância. "Ela achou que você me fazia bem", concluiu Hazel quase num sussurro. Ela finalmente virou o rosto. Os olhos encontraram os dela. A frieza ainda estava ali, mas por baixo dela havia um lampejo de dor. "Eu não sou bom para você, Hazel", disse, a voz áspera. "Sou uma complicação. E você deixou bem claro que não quer complicações."
Ele se levantou, apertando o cobertor em torno dos ombros. Vou dar uma caminhada, anunciou. Preciso de ar. E se afastou, deixando-a sozinha na varanda. Hazel observou sua silhueta desaparecer em meio à neve rodopiante. Com uma clareza dolorosa, percebeu que ele não estava apenas evitando-a. Estava fugindo. Aterrorizado pela conexão real que haviam compartilhado, usava o frio, o contrato e a distância como escudos para se proteger da vulnerabilidade que ela despertara nele. Ele havia feito sua escolha. E aquilo doía mais do que qualquer febre. Hazel continuou observando Brandon desaparecer no branco infinito da fazenda, o silêncio deixado por ele mais ensurdecedor do que qualquer som. Ela sabia que não podia permitir que ele se refugiasse naquele forte emocional. O tempo de evitar educadamente havia acabado. Ela esperou 10 minutos, deixando o frio endurecer sua determinação, e então seguiu as pegadas dele na neve recém-caída. Encontrou-o encostado na cerca, encarando os campos vazios, o corpo rígido. Aproximou-se e parou ao seu lado, o ar gelado ardendo nos pulmões. Não o tocou, respeitando o limite físico, mas ficou perto o suficiente para que ele sentisse sua presença. Eu preciso pedir desculpas, começou, a voz firme apesar do turbilhão interno. Ele não olhou para ela. Não precisa. Você reafirmou o contrato. Escolheu o controle. Foi lógico. Foi medo. Ela corrigiu, incisiva. Quando você me deu aquele caderno de esboços, você viu a parte de mim que eu enterrei, e isso me aterrorizou. Minha vida inteira foi construída em torno de criar um ambiente perfeito e controlado. Achei que o sucesso traria felicidade, mas só trouxe mais trabalho e mais medo de perder tudo. Ela respirou fundo, o ar frio queimando na garganta. Jean-Marcel Neudors, eu tive medo de admitir que a vida que construí é vazia. Tive medo de admitir que os únicos momentos em que me senti realmente viva nos últimos anos foram aqui, coberta de flores. Ou deitada ao seu lado no escuro. Brandon finalmente se virou, os olhos procurando os dela. A frieza em seu olhar foi cedendo lentamente diante do calor da honestidade dela. Você disse que tinha medo de perder o controle, murmurou. Eu tinha? Oh, admitiu Hazel. Mas percebi algo quando fiquei doente. Você, o homem que construiu um império baseado no controle, não tentou me controlar. Você cuidou de mim. Foi impaciente, clínico, mas esteve ali. Não tentou manipular a situação. Apenas resolveu o problema. Ela deu um passo à frente e o espaço entre eles passou a vibrar com a eletricidade da verdade. Você me disse que sua vida era entediante porque estava evitando a dor, pois a minha é vazia porque estou evitando a alegria. Fiquei tão focada no risco de me apaixonar que esqueci o risco de viver uma vida que eu não amo. Ela o encarou, o coração completamente exposto. Você me fez questionar tudo, Brandon, e eu preciso que você saiba que o beijo sob o visco não foi um erro. Foi a coisa mais honesta que me aconteceu a semana inteira. Os olhos de Brandon estavam intensos, analíticos, mas cheios de uma emoção crua e inegável. Ele estendeu a mão, os dedos pairando perto do rosto dela, o olhar descendo até os lábios. Hazel! Sussurrou, a voz carregada de desejo e conflito. Se eu te beijar de novo, o contrato acaba. Tudo muda. E você sabe disso. Eu sei. Ela respondeu ofegante, inclinando-se levemente em direção ao toque dele. E eu não me importo. O ar estava carregado. O momento se esticou, frágil. Ele estava a centímetros de acabar com a distância, de destruir os últimos vestígios do acordo entre eles. De repente, uma voz fina e animada cortou o silêncio. Sr. Brandon, tia Hazel, a gente achou vocês? Connor e Nolan surgiram correndo ao redor do celeiro, as bochechas rosadas pelo frio, carregando um trenó enorme e caindo aos pedaços. A gente precisa de ajuda! Exclamou Nolan correndo até Brandon. Não conseguimos subir o trenó na colina e precisamos de um piloto de teste. Brandon congelou, a mão caindo do rosto de Hazel. O momento intenso foi brutalmente, e de forma quase cômica, interrompido.
Ele olhou dos rostos ansiosos e inocentes dos gêmeos para a expressão frustrada, porém divertida, de Hazel. Soltou um suspiro longo e lento, uma mistura de alívio e arrependimento. O momento havia passado. Um piloto de teste, hã? Perguntou Brandon, recuperando o tom brincalhão. Ele lançou um olhar para Hazel, uma mensagem silenciosa passando entre os dois. Não agora, mas em breve. Mostrem o caminho, cavalheiros. Ele se virou em direção à colina, deixando Hazel sozinha junto à cerca, o coração em um turbilhão confuso e eletrizante. Ele a deixara com a verdade. E com uma pergunta. Fizera-a questionar a vida inteira. Agora ela precisava encontrar a resposta. A casa da fazenda fervilhava de expectativa. Era véspera de Natal, a última noite do contrato. O ar estava impregnado com o cheiro de peru assando, vinho quente e a tensão silenciosa entre Hazel e Brandon. Os dois estavam dolorosamente conscientes do relógio. À meia-noite não chegaria apenas o Natal, mas também o fim abrupto do relacionamento deles. Eles agiam com uma alegria desesperada e forçada, tentando fazer com que as últimas horas valessem a pena, enquanto ao mesmo tempo temiam a separação inevitável que se aproximava. Durante a ceia, a família se reuniu ao redor da grande mesa rústica de madeira. O vinho corria solto, as risadas ecoavam altas e o clima era genuinamente acolhedor. O pai de Hazel, um homem quieto e reflexivo, levantou-se, batendo levemente o copo com uma colher. Antes de cortarmos o peru, anunciou com a voz carregada de emoção, quero propor um brinde à família e ao mais novo membro dela, Brandon. Sentado ao lado de Hazel, Brandon enrijeceu. Ele estava preparado para um brinde, mas não para aquele nível de envolvimento emocional. Brandon, continuou o pai de Hazel, com os olhos franzindo de carinho. Obrigado. Obrigado por fazer a nossa Hazel tão feliz. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a filha. Nós amamos muito a Hazel, mas nos preocupamos. Nos preocupamos porque ela trabalha demais, porque carrega peso demais nos ombros. Tínhamos medo de que ela estivesse se esquecendo de como viver. Mas esta semana ela foi diferente. Ela riu com uma leveza que eu não via há anos. Ela se permitiu bagunçar. Foi boba. E esteve presente. Ele ergueu o copo. Brandon, você tem um bom coração. Você trouxe a nossa menina de volta para nós. Obrigado por fazê-la se sentir segura o bastante para ser quem ela realmente é. Toda a família levantou os copos, os olhos brilhando de admiração sincera por Brandon. Hazel olhou para ele e percebeu que sua habitual compostura havia-se despedaçado. Seus olhos estavam arregalados e um rubor intenso subia por seu pescoço. Ele não estava acostumado a ser visto como um homem bom, nem como alguém que pertencia a algum lugar. Estava acostumado a observar, a controlar. O brinde, que deveria celebrar uma encenação, tornou-se a exposição final e irrefutável da verdade. Hazel e Brandon se olharam e a compreensão foi mútua e devastadora. A atuação havia se tornado realidade. Eles já não estavam fingindo. O carinho, a naturalidade, o sentimento de pertencimento, tudo era real. O relógio sobre a lareira soou 11 vezes. Faltava 1 hora. A família começou a recolher à mesa, seguindo para a sala para a última rodada de troca de presentes. Hazel e Brandon ficaram para trás na sala de jantar, o silêncio entre eles pesado com o peso do prazo que se aproximava. Seu pai. Brandon começou, quase num sussurro. Ele acha que eu sou um homem bom. Você é? Hazel respondeu com simplicidade. Só esconde isso muito bem. Ele estendeu a mão, envolvendo delicadamente o rosto dela, o polegar acariciando sua pele. O toque era terno, um pedido silencioso. Eu não quero ir embora, confessou com palavras cruas e honestas. Não quero voltar para o cinza. Então não vá, Hazel implorou, inclinando-se ao toque dele. A gente pode conversar. Podemos encontrar um jeito. O relógio antigo no corredor começou a soar, lento e solene. Dong. Dong, dong. Era até a contagem regressiva dos últimos segundos. Brandon puxou a mão como se tivesse se queimado. O som das badaladas era o som do contrato sendo imposto. Ele havia criado aquela regra e iria cumpri-la, mesmo que isso significasse arrancar o próprio coração do peito. Deu um passo para trás, o rosto endurecido por dor e determinação. A última badalada ecoou.
marcando a meia-noite. "Obrigado, Hazel", disse ele, com a voz carregada de despedida. "Foi o melhor Natal." O silêncio no apartamento de cobertura de Hazel era ensurdecedor. Era o dia seguinte ao Natal e ela estava de volta à cidade, de volta à sua fortaleza de controle. O cheiro de pinho e lenha havia sido substituído pelo aroma estéril de mármore polido e couro caro. Ela estava sentada atrás de sua imensa mesa de mogno, encarando uma pilha de processos. O trabalho, que antes fora sua âncora, agora parecia frio e vazio. As horas faturáveis, as cláusulas complexas, as negociações agressivas, tudo parecia um jogo infantil comparado ao caos cru e verdadeiro da fazenda. Ela vestia novamente seu traje de poder, mas a armadura parecia frágil. Do outro lado da cidade, Brandon estava igualmente à deriva. Ele participava de uma reunião do conselho, ouvindo uma apresentação sobre projeções trimestrais. Os números eram astronómicos, a estratégia impecável, mas sua mente insistia em repetir a imagem de Hazel rindo, o rosto coberto de farinha. Ele se pegou olhando para a própria mão, lembrando da sensação da pele macia dela sob o seu polegar. Ele tinha imposto o contrato. Tinha ido embora. Tinha escolhido a segurança da vida previsível, e ainda assim tudo parecia cinza, de um cinza absoluto, irrevogável. Hazel pegou o celular, os dedos pairando sobre o número dele. Queria mandar uma mensagem, perguntar se ele estava bem, dizer que o silêncio era insuportável. Mas o medo da rejeição, o medo de confirmar que aquela conexão só tinha sido real para ela, a paralisou. Ela apagou a mensagem não enviada. No escritório, Brandon pegou o telefone. Digitou uma mensagem. "Obrigado por uma semana memorável." Boy ficou encarando a tela, percebendo o quanto aquelas palavras eram frias, insuficientes. Apagou. Ele tinha feito sua escolha. Não iria invadir o controle dela entrando em contato. Ambos estavam presos em um ciclo de medo mútuo. Hazel empurrou os processos para o lado. Não conseguia se concentrar. Precisava de uma distração. Seu olhar pousou no presente que ele lhe dera. O caderno de esboços encadernado em couro. Ela o abriu, sentindo o papel grosso e macio sob os dedos. Era uma textura acolhedora. Ela não desenhava havia anos. Pegou um lápis de carvão e, sem pensar, começou a rabiscar. A imagem que surgiu não foi um padrão geométrico nem uma natureza morta. Era a fazenda. A varanda ampla, a cerca torta, o manto espesso de neve. E, em primeiro plano, duas figuras pequenas, os gêmeos, rindo enquanto puxavam um trenó morro acima, ajudados por um homem alto, de ombros largos. Hazel encarou o desenho pronto. Não era apenas um esboço. Era um retrato de lar. Um lar que ela nem percebera estar faltando até ele mostrar como aquilo se sentia. Uma dor profunda e oca se instalou em seu peito. Ela escolhera a carreira, o controle, mas a escolha parecia vazia. A vida que construíra já não bastava. Ela observou o desenho de Brandon, o rosto vivo, livre. O Heisenkirchekutu, o homem que contratara para ser falso, lhe mostrara o que era real. Hazel fechou o caderno, a compreensão assentando-se como uma pedra fria e pesada no estômago. Ela tinha deixado a melhor parte da sua vida ir embora ao soar da meia-noite. 2 semanas depois do Natal, a ilusão da vida perfeita e controlada de Hazel se despedaçou por completo. Ela estava em uma reunião de alto risco com seu sócio sénior, o Sr. Henderson, discutindo um gigantesco caso de litígio corporativo. Hazel havia dedicado semanas inteiras à preparação da defesa, acreditando plenamente na integridade do cliente. O Sr. Henderson, o homem que ela idolatrara como o ápice do sucesso jurídico, tratava sua estratégia com desprezo. Estava frio, arrogante, claramente distraído. "Sua paixão é admirável, Collins", disse com desdém, batendo a caneta sobre o processo meticulosamente organizado. "Mas você perdeu o caso. Agora precisamos focar em controlar os danos." "Eu não perdi o caso, senhor", retrucou Hazel, a voz tensa de indignação profissional. "As provas eram esmagadoras. Nós deveríamos ter vencido." "Provas são maleáveis, Collins." "Percepção é tudo", respondeu ele, evitando o olhar dela. Em seguida, fez um comentário sutil, porém devastador, sobre a falta de foco dela desde as festas,
insinuando que sua recente distração fora a responsável pela derrota. Mais tarde, naquele mesmo dia, um ex-colega, agora um denunciante amargurado, passou a Hazel uma informação anônima. A verdade a atingiu como um golpe físico. O Sr. Henderson havia deliberadamente entregue o caso, aceitando um suborno gigantesco para garantir a vitória do outro lado. Todo o escritório fora construído sobre uma base de corrupção e práticas antiéticas. A desilusão foi total. A profissão que ela idolatrara, a fortaleza em torno da qual construíra sua vida, estava podre até à raiz. O sucesso que perseguira com tanta obstinação era uma mentira. Ela se lembrou das palavras de Brandon na varanda gelada. O verdadeiro risco é viver uma vida que não é sua. A antiga Hazel teria lutado. Teria reunido provas, formalizado uma denúncia, iniciado uma cruzada para expor a corrupção. Mas a nova Hazel, aquela que rira em uma guerra de flores e encontrara conforto na vulnerabilidade, sentiu um cansaço profundo e libertador. Ela entrou no escritório do Sr. Henderson com a postura ereta e a expressão serena. Sr. Henderson, disse, colocando a carta de demissão sobre a mesa. Eu terminei. Ele riu com desdém. Terminou, Collins. Você está na trilha para se tornar sócia. Não pode simplesmente ir embora. Posso, sim, ela afirmou com simplicidade. Não desejo mais fazer parte de um sistema que valoriza a corrupção acima da justiça. E, francamente, senhor, eu não quero fazer parte de uma vida que me deixa tão vazia. Ela se virou e saiu, deixando para trás o sócio atônito e o escritório poderoso. Quando as portas do elevador se fecharam, Hazel sentiu uma leveza que não experimentava havia anos. Pela primeira vez, escolhera a si mesma, em vez da ilusão de sucesso. Assim que pisou na calçada, o telefone tocou. Um número desconhecido. Ela hesitou por um instante antes de atender. Alô? Advogada Collins. A voz baixa do outro lado provocou um choque familiar. Eu só estava me perguntando como anda a gestão de recursos. Estou pensando em tirar férias longas e preciso saber se a melhor mente jurídica que conheço estaria disponível para um café casual. Sem contratos, apenas uma conversa. Era Brandon. Hazel encostou-se à pedra fria do prédio, um sorriso genuíno e aliviado surgindo em seu rosto pela primeira vez desde o Natal. Acho, respondeu ela, a voz suave, mas segura, que talvez eu esteja disponível. O café estava tranquilo, banhado pela luz suave do meio da tarde. O ambiente era leve, mas o ar entre eles vibrava com a a intensidade da história compartilhada. Brandon parecia relaxado, vestindo roupas casuais que ainda assim transmitiam sofisticação. Os olhos verdes estavam completamente focados nela. Você parece diferente, observou Brandon com um toque de admiração na voz. Mais leve. Estou, Hazel confirmou, limpando a guinda garganta. Ela respirou fundo e contou tudo. O caso corrompido, a desilusão e a decisão impulsiva e libertadora de pedir demissão. Brandon ouviu atentamente, não com a análise fria de um CEO, mas com a preocupação sincera de um amigo. Isso exigiu uma coragem enorme, Hazel. Disse ele quando ela terminou. Abandonar a fortaleza que você construiu. Tenho orgulho de você. A aprovação dele significava mais do que qualquer elogio que já recebera de um sócio sénior. E você? Perguntou Hazel. E a vida terrivelmente entediante de investidor em tecnologia? Brandon sorriu, um sorriso verdadeiro e caloroso que alcançou os olhos. Percebi que minha vida não era entediante, era segura. E segurança sem alegria é apenas uma gaiola dourada. Passei as últimas 2 semanas tentando descobrir como desmontar essa gaiola sem enlouquecer. Ele se inclinou para andar à frente, o olhar sincero. Estar na fazenda, ver como sua família vive, o caos, as risadas, a conexão real, foi uma revelação. Eu percebi que não quero passar o resto da vida otimizando algoritmos. Quero construir coisas que importem, que conectem pessoas. Ele fez uma pausa e então apresentou sua proposta, não como um contrato, mas como um convite. Vou tirar um período sabático, um longo. Vou viajar por 1 mês, talvez mais, sem agenda, sem reuniões, sem metas. Apenas aventura. E eu preciso de uma companheira de viagem. Ela encarou diretamente, desafiando a antiga necessidade de controle dela.
Não estou propondo um relacionamento, Hazel. Ainda não. Estou propondo uma parceria de aventura. Sem rótulos, sem expectativas. Apenas duas pessoas que precisam redescobrir o que significa estar vivas. Você precisa descobrir o que realmente quer desenhar. E eu preciso descobrir o que realmente quero construir. Quer vir? A oferta era imprudente, impulsiva e completamente contrária a tudo o que a antiga Hazel considerava lógico. Um mês de viagem sem estrutura ao lado de um homem que já havia provado ser capaz de abalar seu mundo cuidadosamente organizado. Mas a nova Hazel, aquela que enfrentara a própria guerra interna e abandonara o emprego milionário, sentiu um arrepio de pura e intensa excitação. Para onde iríamos? Perguntou ela, um sorriso amplo e verdadeiro se espalhando pelo rosto. Para qualquer lugar, respondeu Brandon, os olhos brilhando. A gente joga uma moeda. Hazel riu, um som livre e luminoso que surpreendeu os dois. Eu aceito os termos da parceria de aventura, Sr. Brandon, disse ela, estendendo a mão por cima da mesa e tocando levemente a dele. Ele não se afastou, apenas entrelaçou os dedos nos dela, uma promessa silenciosa e calorosa da jornada que os aguardava. Ótimo, disse ele, a voz rouca de alívio, porque eu já reservei o primeiro voo. Saímos amanhã. Hazel, a ex-advogada que planejava tudo com 6 meses de antecedência, sentiu uma onda de pânico eletrizante e delicioso. Pela primeira vez ela se abriu para a beleza caótica e imprevisível da vida. Um mês depois, a cena era dramaticamente diferente. Hazel e Brandon estavam em uma praia isolada do Mediterrâneo, o sol se pondo em uma explosão de tons alaranjados e rosados sobre a água azul turquesa. Hazel estava sentada sobre uma manta, desenhando com intensidade em um caderno de altíssima qualidade que Brandon havia lhe dado. Estava bronzeada, relaxada e seus olhos carregavam um brilho de alegria que não aparecia havia anos. A aventura tinha sido exatamente o que ambos precisavam. Eles haviam atravessado mercados lotados, explorado ruínas antigas e compartilhado conversas calmas e sinceras sobre estrelas estrangeiras. Aprenderam o ritmo um do outro sem a pressão de encenar nada. Foi ali que Hazel descobriu sua verdadeira paixão. Ela não queria ser apenas artista. Queria conectar pessoas à beleza do mundo. Passara a última semana inteira esboçando um plano para uma agência de viagens boutique, focada em experiências imersivas, profundas e culturalmente ricas. Brandon se aproximou, trazendo 2 taças de vinho local. Vestia uma calça de linho e parecia mais presente, mais inteiro, mais satisfeito do que ela jamais o havia visto. — O que você está desenhando? Perguntou, sentando-se ao lado dela. — O próximo capítulo, respondeu Hazel, mostrando o esboço. Era o logotipo de sua nova agência. É brilhante, disse ele, fogia o comeritiga. As há sua admiração evidente. Eu sempre soube que você tinha visão. E eu sei que você tem capital. Provocou ela, sorrindo. Vou precisar de um investidor. Brandon riu baixo, pegou a mão dela e levou-a aos lábios, beijou-lhe os nós dos dedos, e seus olhos verdes ficaram sérios. Eu sou um investidor, Hazel, disse, a voz baixa e intensa. E sei reconhecer um ativo valioso quando vejo um. Você é valiosa demais para eu perder. Ele apoiou a taça no chão e se virou completamente para ela. O tom brincalhão desapareceu, substituído por uma sinceridade profunda, quase assustadora. Passei a vida inteira tentando minimizar riscos. Escrevi um contrato para me proteger da possibilidade de amar. E no momento em que me afastei de você naquela noite, percebi que havia minimizado tudo, exceto o risco de uma infelicidade profunda. Brandon levou a mão ao bolso da camisa de linho e retirou uma pequena caixinha de veludo. A respiração de Hazel falhou. Seu coração começou a bater forte contra o peito, num ritmo frenético e maravilhoso. Eu sei que é rápido, continuou ele, a voz carregada de emoção. Sei que acabamos de encerrar uma parceria de aventura, mas eu não quero voltar para uma vida sem cor. Quero acordar com o seu caos, sua risada e sua honestidade todos os dias. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, elegante e atemporal. Nosso primeiro acordo tinha uma cláusula impossível, disse. Quero propor um novo contrato. Um sem data de expiração, sem condições e sem necessidade de performance.
Ele ergueu o olhar para ela, o amor brilhando com força em seus olhos. Você aceita se casar comigo, Hazel? De verdade, desta vez? Aceita ser minha parceira de vida, minha cúmplice no caos e a única cláusula de que eu vou precisar? Lágrimas escorreram pelo rosto de Hazel, lágrimas de pura e incontida alegria. O medo do controle havia desaparecido, substituído pela certeza do amor. Sim, sussurrou, a voz embargada pela felicidade. Sim, Brandon, 1000 vezes sim. Elle colocou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente. Brandon a puxou para seus braços e a beijou com uma intensidade que selou aquele novo acordo permanente. 1 ano depois, a cena voltava à fazenda. Era véspera de Natal e a casa estava ainda mais caótica do que antes. Hazel e Brandon, agora casados, observavam os gêmeos tentarem pendurar uma fileira de luzes no telhado do celeiro. A agência de viagens de Hazel, The Uncharted Path, estava prosperando. Brandon era seu parceiro silencioso e dedicado, tendo encontrado alegria em construir o sonho dela. Quando a esta da família se reuniu para o jantar, Brandon puxou Hazel de lado. Tenho um último assunto a tratar, disse com um brilho travesso no olhar. Ele tirou do bolso um pequeno papel dobrado, um guardanapo de coquetel do café onde haviam feito seu primeiro check-in. Nosso contrato final, disse, entregando-o a ela. Hazel abriu o papel. Na caligrafia firme e decidida dele estava escrito: a cláusula final, a parte A, Brandon, e a parte B, Hazel, concordam em priorizar o caos, o riso e o afeto genuíno acima do controle, da lógica e do medo todos os dias, pelos resto de suas vidas, sem exceções, sem arrependimentos. Abaixo estavam as 2 assinaturas. Hazel riu. Um som de felicidade pura e absoluta. Este é o melhor contrato que você já escreveu, Sr. Callister. Ele a puxou para perto e a beijou sob o visco que Nancy havia estrategicamente pendurado na porta. Vinculativo por toda a vida, Sra. Mallister, murmurou contra os lábios dela. A história deles começou com uma mentira desesperada para escapar da pressão das expectativas. Terminou com uma verdade simples e honesta. A maior aventura é encontrar a pessoa que te faz corajoso o bastante para viver a sua própria vida.